Ó, a gente já começa destacando o esporte local, porque nos dias 4 a 8 de setembro, a capital maranhense vai receber mais uma etapa da Copa Monroys de vôlei feminino. Essa competição vai acontecer aqui mesmo no ginásio Paulo Leite, e eu recebo aqui o organizador da Copa Monroy, que é o nome dele, né? É o nome da competição, Monroy, meu amigo. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua presença aqui no Estúdio do Esporte, para falar sobre essa competição que é muito importante e ressalta o nosso esporte local, né? Seja bem-vindo, senhor. Ô Pedro, boa tarde, muito obrigado mais uma vez, boa tarde a todos os telespectadores também. Tá? E é isso aí, é mais um ano, mais uma edição, o projeto completando 8 anos de edições, né, e sendo o 6º da competição feminina. E esse ano para mim está sendo um ano de surpresas, de superações, porque todos os outros anos eu tive no máximo 10 equipes. E esse ano eu estou com 12 equipes, 4 de fora, 2 do Pará, uma de Teresina e uma do interior do estado. Mas ainda estou com equipes procurando vaga para participar da competição. Então isso acaba surpreendendo, né? Infelizmente não teremos a participação da atual equipe campeã, né, da edição, mas vamos ver o que essa competição tem para mostrar, porque na verdade a entrega, ela todos os anos ela acaba surpreendendo, na verdade, né? Porque além de surpreender não só o público, mas surpreende a mim pela minha dedicação, que eu corro sozinho atrás, e graças a Deus o engajamento é bom, né, de chegar para as pessoas e as pessoas chegarem e me estenderem as mãos para poder realizar, porque sem apoio a gente não consegue fazer a competição. E que bom que tem, né? A gente fala tanto dessas competições de formação e é super importante. É a segunda vez, né, que a gente tem a presença aqui do Monroy para falar justamente sobre essa competição. No ano passado, ela também foi realizada aqui na capital maranhense, também contou com a participação de times de outros estados, né? Se não me engano, teve o Pará no ano passado também, times de lá, né? Tivemos a equipe do Pará. Infelizmente, tinha um time da cidade também do Pará que vinha, na verdade seriam 2 times do Pará que infelizmente um desistiu em cima da hora e só veio somente um, né? E a final se deu já está com 3 anos da competição, que a final se dá entre Maranhão e Pará. E sempre fica só no Maranhão. Os troféus da competição ainda não saíram da capital maranhense para outro estado. E tomara que fique, né? Tomara que fique aqui, porque de fato a gente tem uma base muito legal. Essa competição vai ser, como eu falei, mais uma edição, é a 6ª, né, da Copa Monroy de vôlei feminino. Muita gente, inclusive, dá um questionamento, eu acho, né, dessa questão do vôlei masculino, né, porque essas competições, essa última também foi de vôlei feminino, né? Então, por exemplo, agora recente a gente não tem um plano de fazer da versão masculina, né, só da feminina mesmo. Não, eu comecei com a masculina lá no ano de 2018. Então eu fiz 18, 19, 20, 21 e 22 encerrei. Fiz 5 edições da masculina. E a feminina eu fiz de 2019, 21, 22, 23, 24. 5. Então eu parei. Eu disse que eu ia parar. Mas um negócio assim tão gostoso, é cansativo, a gente se desespera em certos momentos, mas é bom demais, tendo aquele contato com aquele monte de adolescentes, jovens se entregando para o esporte. E quanto mais a gente puder fazer e ter pessoas junto conosco para fomentar aquela ânsia, aquela vontade daquele adolescente se ocupar mentalmente e fisicamente, é gostoso demais e acaba abrindo espaço para eles aqui e possivelmente lá fora. É verdade. Né? E se eu puder dar esse conselho, é justamente isso, né, de fomentar, porque a gente já tem uma carência, querendo ou não, desse tipo de competição aqui, né? Quando a gente fala de esporte amador, de esporte de base, o futebol, que ele é o mais famoso, mas ainda não é tão fomentado, né? E o vôlei principalmente. E a gente tem muita mão de obra aqui, muitos atletas que saem daqui, vão até para outros lugares onde o voleibol é mais forte, mas aqui a gente tem uma boa mão de obra que falta justamente esse tipo de competição, né? Que você promove, e a gente bate palma no vôlei de praia, que a gente também está tendo um crescimento, e várias arenas, né, independentes estão promovendo competições, né? Justamente também descobrindo atletas. Então, que permaneça, né? Como eu falei, a gente tem jogadores de ótima qualidade aqui, só que acabam não sendo bem tratados, né? Acabam não sendo descobertos e acabam indo para outro lugar e depois que chegar, tal, que é maranhense, mas acaba não fazendo essa base aqui.
Então, justamente, muito importante esse tipo de competição. Ó, uma surpresa nesse ano, como ele falou aqui, das 12 equipes, temos 3 de fora, né? Uma daqui do Maranhão, que é da cidade de Chapadinha, fora que eu digo fora da capital. Uma de Chapadinha, uma do Pará e a outra do Piauí. Né? Só corrigindo, 2 do Pará. 2 do Pará, uma de Chapadinha. E uma de Chapadinha e uma de Teresina. Assim, então são 4 equipes de fora, né? Sim, 4 equipes de fora da cidade. Da cidade, daqui da capital maranhense, né? E as equipes que irão participar, né, dessa competição. Como é que chega esse tipo de convite? Elas que te procuram, você que chega lá e oferece? Como é que funciona essa questão de... Geralmente a gente faz o encarte, né, o card da competição, faz a publicação e algumas equipes começam a procurar. Como no caso, em janeiro eu anunciei a competição e o time de Marabá, do CVT. Marabá já entrou em contato comigo, dizendo, olha, deixa a minha vaga que meu time vai. Já tinha vindo a edição retrasada, de 2022. Elas vieram, inclusive ficaram em segundo lugar. Né? Então, aí começa a gerar, entendendo? Umas procuram, então eu vou fazendo os convites, né, e tal, e assim o negócio vai se concretizando, vai se chegando. Eram só 10. É por causa daquele time bem ali do lado da BB, eu tive que abrir mais 2 vagas, porque eles queriam vir, vendo, e eu disse, poxa, eu vou abrir, porque, vindo, só tem a agregar valor à competição, a visibilidade é grande. E, falando verdade, lá no Pará, a Copa Monrose ela é muito bem vista. Entendeu? Desde a masculina, porque teve uma edição de 2019, deram 26 atletas do Pará nos times que estavam participando da competição. Lotado, né? Desde então, a Copa Monrose ela conseguiu ganhar o espaço dela, tanto aqui em São Luís, a visibilidade dela tanto aqui quanto fora, entendendo? Fora. É bom, é gostoso a gente saber que lá fora o que se faz aqui é bem visto pelo esporte, entendeu? Exatamente. Você, como um fomentador dessa área de voleibol, acredito que é até um apaixonado, né, pelo voleibol, sem dúvida. Hoje, como eu falei, né, a gente às vezes tem alguns atletas, conheço alguns jogadores de vôlei, cheguei a praticar um tempo vôlei, e eles tinham muito futuro, né? Eu falo de estatura física, de impulsão para subir, para atacar, porque é um esporte que não é fácil, tá, gente? Você tem que ter técnicas ali, mas jogadores que tinham uma base, pelo menos uma estrutura corporal, assim, uma vontade muito grande, mas a gente não tinha, né? Na época não tínhamos competições desse nível. Então, o que deveria ser feito aqui no estado, por exemplo, para que a gente pudesse, né, girar essa engrenagem de descobrir atletas, mandar, quem sabe, até mais atletas para a seleção brasileira, e eu falo, fortalecer mesmo o nosso voleibol local? Pois primeiramente a base, né? Que a base é a base de tudo. Se não tiver base, não tem nada. Né? Então, hoje em dia, já se vê bastante escolinhas aqui em São Luís, que há muito tempo não se via. Na época que eu fiz a primeira edição da Copa Monrose, a gente só tinha uma competição grande aqui em São Luís que se chama Copa Primavera, que acontece anualmente em novembro lá na BB. Então, até ano passado, era defasado de competições. Hoje em dia que está tendo uma rotatividade de eventos e tal, e está tendo bastante jogos aí para a galerinha se esbaldar de jogar, digamos assim, né? Mas até então não se tinha isso. A gente montava a competição, as equipes iam se formando, chamando um daqui, um dali, trazendo gente de fora para poder participar. Por quê? Porque não tinha um time formado, porque não tinha uma base de um time estruturada, entendendo? Então, o que se precisa hoje? É se ter centros de treinamento de formações de base, para poder se ter um time conciso mais lá na frente e até mesmo para mandar esse material humano para fora, para a seleção brasileira, para a seleção de outros estados. Aí. É isso que falta mesmo, é o incentivo ao esporte, de fato, na verdade. E pensar como um todo, né, para fortalecer realmente. Voltando a falar sobre a competição, estava vendo aqui que vai ter premiações esse ano, né? No ano passado também teve premiações. Sim. Mas fala um pouquinho dessa atual edição. Desde o começo, a competição ela já veio com premiação.
sempre houve premiação na Copa Monroys, tanto premiações, troféus, medalhas, premiação em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro lugar. A premiação esse ano vai ser de R$ 3.500 aí para dividir primeiro, segundo e terceiro. Aí temos as premiações individuais, que são para a seleção da competição, melhor atacante, melhor ponteiro, melhor poste, melhor levantador, melhor líbero, e assim a gente compõe a seleção. E também tem as melhores jogadoras das partidas, né? Que a gente sempre dá lá uma premiação para valorizar aquela atleta daquela partida, daquele momento, aquela atleta que se desenvolveu, que se destacou naquele momento. Né? E também temos a jogadora revelação, né? Que essa entra lá como destaque das partidas, né? Da competição. Ano passado nós tivemos a Mariana, a levantadora parece que é do Vôlei Futuro, se não me engano. Ela foi a revelação da competição. Uma menina bem novinha, parece que 15 anos, 14 anos, já levantando. E o bom e o gostoso, Pedro, sabe o que é? É de ver hoje o incentivo que os próprios pais dão a esses adolescentes, claro. Entendeu? De acompanhar, incentivar. É muito bom, eu me sinto prazerosamente em ver aquilo acontecer. Eu me lembro que lá na minha época, lá atrás, a gente não tinha esse negócio de pai incentivar filho a jogar, não, porque dizia, tem que estudar. Esporte não dá futuro para ninguém. É verdade, tinha muito isso mesmo. Eu lembro de, até você de situações parecidas a alguns amigos. Eu nunca tive futuro para atleta. Mamãe disse, estuda, entende, estude, que nem diz o meu amigo Marco Martins. Mas é isso, justamente esse apoio, e não só no vôlei, né? A gente recebe aqui outros atletas mirins, da categoria de automobilismo, de artes marciais, e justamente tem esse apoio dos pais. E é bem legal, né? Porque você incentiva a criança não só a permanecer no esporte, se dedicar cada vez mais, mas também focar também nos estudos, né? Porque pode conciliar as duas coisas, desde que você tenha uma agenda pré-estabelecida. Então, bem legal. Tomara que a gente tenha né, uma outra jogadora revelação que até desbanque aí no cenário nacional, por que não, né? Nessa atual temporada. Tava dando uma olhada aqui, né, nos times, a gente vai ter o time da ABB, CMT, os times de fora. Já chega alguém como favorito para a competição? Ou não? Acho que tá todo mundo parecido. Olha, eu não sei te dizer hoje se tem, assim, um time favorito. Até porque os 3 times que vêm de fora, aliás, os 4 times que vêm de fora, eu hoje em dia eu não conheço. Não sei como é que é. Se fosse mesmo os outros times que vieram das outras edições, até que daria para eu dar um parecer. Mas o negócio tá bem bolado aí, viu? O negócio tá bem bolado. O time que foi campeão do ano passado não irá participar, mas aí o negócio vai ficar meio embolado aí. Eu não sei como é que vai ser. Mas é bom, né? Que vença melhor, né? Exatamente. É bom, porque assim, a gente está falando de alguns times que vêm de fora, por exemplo, mas até os mesmos times daqui, né, que promovam essa surpresa. Porque uma coisa é você já chega lá com uma estratégia, não, eu sei como é que ele joga. Outra coisa é você, eu não conheço aquele cara, aquele ponteiro, eu não sei o estilo de levantamento, né, daquele distribuidor de jogadas, eu não sei como é que funciona o técnico, né, do time, como é que ele vai avaliar a nossa equipe. Estou querendo ou não promover essa rivalidade, porque é justamente o intuito da Copa Monroy. Pois na verdade, esse negócio de favoritismo, às vezes nem é muito bom, nem sempre é bom. Aconteceu, foi a edição do ano passado, não, ano retrasado, de 2023, veio o time do Pará, cara, favoritíssimo, entendeu? Favoritíssimo, foi tanto que levaram 4 premiações individuais, entendeu? Mas acabaram perdendo a final, um jogo de 23-11, acabaram perdendo para o time daqui, da capital, que foi o time do NVI. Então, o favoritismo às vezes acaba estragando, né? Até porque o esporte ele é jogado, né? O jogo é jogado. Tu tinha que resolver em quadra naquele momento, não depois. Então é isso, só reforçando, a competição vai ser dos dias 4 a 7 de setembro, lá no ginásio Paulo Leite, que é aqui na capital maranhense. E a gente vai ter, né, o confronto dessas 12 equipes, 4 delas são de fora do estado, né, da capital, perdão. A gente tem uma de Chapadinha, aqui do Maranhão, e tem 2 do Piauí e uma, na verdade, 2 do Pará, e uma do Piauí, 4 equipes de fora, e as outras equipes daqui da capital maranhense que vão brigar aí por esse título pelo troféu da Copa Monroy. Mais uma edição, a 6ª, né? A que está sendo realizada aqui. A gente trouxe essa competição no ano passado, com sucesso, e esse ano, mais uma vez, aí, o Tom aí contando com a parceria, né, de
de pessoas que estão ali próximo dele, né, para fazer essa competição girar, como você mesmo disse, não dá para fazer sozinho, né? Tem que ter ali um apoio. E que bom que esse apoio veio, que bom que essa competição está sendo realizada mais esse ano e que venham várias outras edições da Copa Moai. Com certeza, Pedro, e a gente só tem a agradecer, entendendo, pelo espaço a ser divulgado, né, o evento, até porque não é só a divulgação do evento em si, mas a divulgação do esporte, na verdade. A gente tem mais visibilidade no futebol do que no basquete, do que no vôlei, do que em qualquer outra. Né? Então, se a gente puder ter a oportunidade de chegar e divulgar o esporte a nossa maneira, como é que a gente faz, a gente não está divulgando somente o esporte, a gente está divulgando os atletas que estão lá dentro, vendo que é o que dá força, vendo, é o que eu digo, a Copa Morroz, ela não é minha, é de todo mundo. Todo mundo que participa, todo mundo que ajuda a fazer acontecer é dono da Copa Morroz, entendendo? E o principal motivo da Copa Morroz, o principal pilar da Copa Morroz se chama respeito, entendendo? Esse é o respeito. Eu te respeito, você me respeita, eu respeito A, respeito B, e não há discernimento de ninguém. Se tu é branco, se tu é preto, se tu joga bem, se tu não joga, tudo faz importante. Você está ali, está colaborando. Está competindo. Né? Com certeza. Então, é isso. É o pilar da competição. Eu costumo dizer que respeito e preconceito não tem... Falta de respeito e falta de preconceito não tem vez com a Copa Morroz. Realmente não tem. Né? É isso aí. Isso que você falou é interessante, porque às vezes alguém está promovendo uma competição, fala, esse cara está fazendo isso só para se promover. Às vezes até é, mas querendo ou não, tem uma certa visibilidade para quem está ali, né? Que leva a sério, que vai competir e que pode, quem sabe, desbancar uma carreira profissional, né? Por que não, né? A gente está falando de uma competição que é respeitada lá fora, e às vezes o pessoal está jogando aqui e fala, joguei lá em São Luís com uma menina que ela é boa, né? Que ela levanta muito bem, que ela ataca muito bem, pode ser, né? Por que não? E encaixar no nosso time aqui. Então, pode ter essa visibilidade também lá fora, né? Pois é, então, como veio, aconteceu, a primeira vez que veio um time do Pará para cá, a líbero que joga lá, chamada Elane, o nome dela, ela veio para cá, participou e foi eleita como a melhor líbero da competição. Ela chorou, ela disse, poxa, eu precisei sair da minha cidade para ser reconhecida. Eu disse, aqui só ganha realmente quem merece. Quem jogar, jogou. Quem não jogou, não ganha nada. É assim, então, é gratificante a gente receber esse carinho das pessoas, né? Como eu falei da Mariana, que foi a revelação ano passado. O pai dela veio, conversou comigo, me abraçou e tal. E você faz um evento muito bom, muito organizado e tal. E assim a gente recebe isso das pessoas, né, porque acabam reconhecendo aquilo que a gente faz. E os troféus da competição não são troféus, são os troféus, digamos assim. Ano passado o troféu era desse tamanho, de 60 centímetros. Desse ano será 70 centímetros. Quarto do meu tamanho. Pra dizer, eu ganhei. Pois é. E o pior é que de segundo e terceiro são do mesmo tamanho. Então os dois têm 50 centímetros de altura, né? Pra não ficar com velho. Pois é. Então, ó, pessoal que quer ficar acompanhando aí pra ver no dia da competição, o Instagram deles é Copa_Morroz de vôlei. _vôlei, o Instagram deles aí tá aparecendo aí na tela. O Instagram da competição, através de lá, nesses dias, né, de 4 a 7 de setembro, eles certamente vão estar postando, né? Vão estar atualizando o pessoal, para todo mundo ficar ligado aí. E até entrar em contato, né? Para saber como é que pode colaborar com a competição, para saber como é que pode participar em eventuais novas disputas, né? Então segue lá e já também acompanha o pessoal que faz um trabalho bem legal, justamente de incentivo ao esporte. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns aí pela competição e que várias outras edições sejam realizadas. Amém. Papai, você é aproverado aqui para frente, né?